Oi, gente! Novamente. Olha eu aqui de novo, né? Não enjoem, por favor. Tem um objetivo muito grande nessas conversas, nesses depoimentos, nesses testemunhos mesmo. Então, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Vou chamar agora uma mulher, mais uma mulher apaixonante, que vai dividir aqui com a gente um pouquinho da história dela, um pouquinho dos acontecimentos, da fé, do que ela conseguiu, das dificuldades, da perseverança, da coragem dela. Vamos chamar ela aqui e aí ela vai contar pra gente. Eu espero que vocês estejam gostando. Porque tanto eu... Olá! Olá, tudo bem? Oi, tudo bem? E você? Tá me ouvindo? Eu tô, e você? Tô ouvindo. Ai, tá travando. Alô? Alô? Ó, eu, alô? Não. Oi, tá me ouvindo? Será que caiu? Aqui, acho que caiu, gente. Vamos lá, vou chamar ela de novo. E eu espero realmente, voltando a falar o que eu estava falando, né? Eu espero que vocês estejam gostando. Vamos lá. Oi, Oi, tudo bem? tudo bem? E você, Kelly? Tudo jóia? Tá me ouvindo? Eu tô, e você? Também, muito bem. Então tá bom. Bem, primeiramente eu quero agradecer. Agradecer, assim, a sua prontidão em aceitar esse convite, essa sua disponibilidade em liberar um tempinho seu, que eu sei também que é uma mulher cheia de compromissos, e Sim. também poder abrir um pouquinho da sua história com a gente, para realmente ajudar nesse projeto, ajudar mulheres, moças, ou mulheres mais velhas, ou qualquer pessoa que esteja ouvindo, pode ser até um homem mesmo, assim realmente é se espelhar na sua coragem e na sua vontade de vencer na vida. E então eu agradeço muito a sua disponibilidade. E eu que E agradeço também a oportunidade de poder estar contribuindo, né? Para que eu possa também ajudar outras pessoas com o meu relato, né? Com a minha história de vida. E vamos, né, dar continuidade nesse seu projeto. obrigada, eu agradeço muito. Imagina. Então vamos lá, conta pra gente, assim, conta um pouquinho de você, quem é você, onde você mora, um pouquinho da sua história, para Certo. todos conhecerem você e saber um pouquinho, assim, uma parte da sua vida, né? Porque é só um pedacinho, né, de tanta Sim. coisa que tem, mas eu já me emocionei no áudio que você me mandou e falei, nossa, é uma mulher muito forte, né? Uma mulher valente, guerreira, determinada. E espero que quem esteja ouvindo o seu relato, o seu testemunho, realmente consiga se espelhar e ver. Ela conseguiu, eu também consigo, eu também posso ser forte, eu também posso perseverar. Mas agora eu vou deixar você falar, porque senão eu puxo um tricôzinho assim, ó, e começo. Tá Conta pra certo. gente, por favor. Certo. Então, primeiramente, meu nome é Alessandra, tenho 44 anos, eu sou advogada, sou sua colega de profissão e eu atuo na área desde 2004 e é um sonho que eu sempre tive, então é a profissão que eu escolhi, embora eu quisesse seguir um rumo para uma carreira pública, né? Eu queria prestar concurso, mas aí em 2009 eu acabei me casando, um pouco depois meu filho nasceu, então esse meu sonho de uma carreira, né, policial, porque eu queria ser delegada, na verdade. Eu sou apaixonada pela área criminal. Então, esse meu sonho foi meio por água abaixo. Sei que também não devemos desistir dos sonhos, porém,
Nesse caso, era um bem maior, era o meu filho, né? Eu tive que optar pela criação dele. E no ano de 2009, como eu relatei, eu me casei. Uns 3 anos ou 4, mais ou menos, depois, eu me mudei para o estado do meu ex-marido, porque hoje eu sou divorciada. E na época eu quis seguir a minha família, né? Meu filho era pequeno e ele tinha vontade de morar no estado dele, porque a nossa profissão ela é mais maleável em relação a férias, a gente poder viajar, ter outros compromissos, e ele trabalhava registrado, não podia sair direto, era só período de férias, ele mal podia ver a família. E o fato de eu morar no interior, porque eu sou de Mojimirim, não me lembro se relatei, Não. ele, desculpa, ele, Imagina! A gente vai batendo ele, papo e você vai contando sim, pra gente. ele morava numa capital, então ele sentia muita falta da correria, da agitação, de tudo, né? E principalmente dos parentes dele, né? Então ele me propôs para que eu fosse com ele para lá, para a gente tentar a vida lá. E eu acabei deixando tudo, porque eu sou filha única, deixei meus pais. Meus pais ficaram super tristes porque só tem eu de filha, só um neto. Mas enfim, eu fui seguir o meu sonho, né? De estar junto Família, com ele, de priorizar minha família, né? sim. Então eu acabei indo, né? Fiquei um tempo lá com ele, porém, depois de uns quase 3 anos, o meu relacionamento já começou a ficar mais conturbado e a gente optou pela separação mesmo. Só que como a minha família era daqui de Mojimirim e eu não tinha razão para ficar lá, eu acabei retornando para cá e acabei começando do zero novamente, né? Recomeçando, né? Exatamente, porque aí eu não tinha toda aquela estrutura que anteriormente eu tinha aqui antes de me mudar. Eu tinha meu escritório, tinha minha casa, tinha tudo. Aí eu tive que reiniciar, né, do zero. E aí eu fiquei um ano, né, na casa dos meus pais até eu conseguir me estabelecer novamente financeiramente, né, para eu poder dar uma melhorada na minha situação. E a parte que mais pesou foi o fato de eu ter que lidar emocionalmente, né, com essa separação, porque é difícil. E o fato de eu criar um filho sozinha, porque geralmente os pais que têm, os filhos, aliás, que têm pais que moram na mesma cidade, não sofrem tanto, porque tem a visita, né, ou quinzenal, ou semanal, enfim. Meu filho não teve isso. Não Mas nem tem isso. sempre, viu? Às vezes mora até próximo e isso não E também acontece. não. É, exatamente. Isso não é uma regra, viu? Acho que ah, Realmente. o distanciamento hoje em dia, até mesmo por conta da internet, óbvio que o estar fisicamente próximo é sensacional. Mas hoje em dia, com a Nem internet, sempre. como que a gente está fazendo aqui, né? Sim, Por exemplo, tem como se aproximar. E aí, então, exatamente. a gente vê, tipo, famílias, mulheres, que os filhos também acabam não tendo essa proximidade mesmo estando na mesma cidade, É, estando perto. Isso, sim, infelizmente, existe ainda esse abandono afetivo de sim. forma muito irresponsável. Existe Mas mesmo, vamos, infelizmente. nós vemos isso 24 horas por dia, né? Sim, sim, Mulheres sofrendo com isso, né? Filhos sofrendo exatamente. com isso. Mas vamos lá, vamos É, contar um pouquinho da sua história e então, continuar. certo. E aí, assim, o que acontece? O fato dele não ter a presença do pai, para mim já foi uma dificuldade maior, até porque ele é menino e geralmente eles ficam mais apegados ao pai no sentido de passear junto, de jogar bola, enfim, todas aquelas atividades que eu necessariamente não conseguia, né, dar para ele. Embora o carinho fosse o mesmo, mas a questão é que a gente acaba se sobrecarregando, né? Porque a gente acaba cuidando sozinha e ele acaba vendo o pai geralmente 2 vezes ao ano só, e eu tô sendo mãe tipo em tempo integral. Então eu tive que reunir forças para poder seguir a minha vida, voltar na minha profissão, me reerguer, né, até financeiramente, me estabilizar. Então tudo isso acabou meio que me afetando no início, né? Então isso é algo que realmente para mim é algo que eu admiro em mim mesma, porque eu sei que muitas mães, muitas mulheres não têm essa coragem de continuar, principalmente em relação à profissão, né? Muitas abandonam, né? Ou desistem, mas eu acabei persistindo porque é meu sonho, é minha profissão, então eu falei, não, vamos seguir, né?
mas a maior dificuldade minha foi essa. E o que eu passo para as pessoas, para as mulheres hoje, é que não desistam, né, dos seus sonhos, que não abandonem carreira, que não abandonem nada por um fim de um relacionamento, que realmente vejam que existe algo mais além do que um fim, um término, né, de uma relação, e que elas podem realmente conseguir vencer na vida. Realmente, assim como você, né? Sim. Assim como você, que se sobrecarrega e se supera, Sim. né? Porque quando você se sobrecarrega, ou qualquer mulher que se sobrecarrega para criar um filho solo, Sim. ela se supera cada dia, né? Não é E fácil. não é fácil, porque existe essa autocobrança da mãe, né? Sim. Porque fica pensando assim, nossa, eu sou mãe de menino, eu queria que o meu filho tivesse o pai ensinando a jogar bola, eu queria que tivesse o pai ensinando pescar, ou tivesse Sim, programa sim. de menino, e tem certas coisas, assuntos, né? Que tipo, fica a gente sente essa falta, é o que eu falo, né? Sim. Se filho fosse para ser criado por uma pessoa só, não precisava de dois para fazer. Exatamente. Sim. Isso eu sempre pensei. Mas infelizmente, às vezes a vida nos leva a uma trajetória que nem é a que a gente busca, né? Porque eu tenho certeza Exatamente. que realmente, por exemplo, você lutou pelo seu casamento, Sim. você deixou seus pais sendo filha Deixei. única, ou deixando ficar longe da filha, dos netos, para fazer a vontade, o desejo e até um capricho do seu ex-marido. Exatamente. E mesmo assim, isso não foi suficiente, uma pena, né? Exatamente. É triste demais quando um relacionamento, um casamento acaba, até porque é uma família que se dissolve Exatamente. e ninguém casa pensando em separar. Com certeza. Com Eu certeza. acho assim muito triste. Toda divórcio que vem aqui para mim no escritório, eu não sei se para você também, eu tento realmente assim conversar. Sim. E tento, às vezes eu até consegui fazer alguns casais reatarem, sabe? Olha que coisa boa. Eu não Eu não consegui. sei como tá hoje, mas eu já consegui algumas Que vezes. bom. Não todas, né? Porque às vezes a separação é necessária, ou às vezes a pessoa já vem com a cabeça formada, mas às vezes a pessoa tá realmente precisando de uma luz, de Sim. conselho, de buscar Sim. estabilidade. E daí tem inúmeras situações que a gente também pode tentar ajudar. Mas infelizmente não foi no seu caso, nem no meu. Não foi. E nem por isso a gente é menos nem mais que ninguém. Mas O eu te digo contrário. que, e confesso também que eu também não falei no meu depoimento, mas me recordei agora que parece que é algo de Deus mesmo para te testar, entre aspas, porque logo que teve meu divórcio, exatamente era só direito de família que vinha para mim. Era separação, era divórcio, era alimentos, e eu trabalhava, mas tinha horas que eu parava para chorar, porque eu lembrava da minha vida pessoal. Então é algo muito triste, Porque porque mexe na pesa, ferida, né? mexe, porque é algo muito Mexe na pessoal, né? dor, né? Mexe na Sim, dor. E é coisas assim que às vezes, tipo, é difícil de superar. Eu, primeiramente, por isso que eu já começo agradecendo, sabe? Porque quando a gente vê as mulheres que aceitaram esse meu convite, por isso que eu falo que são todas mulheres apaixonantes, por esse fato, por querer dividir a força e a superação. Mas sim, dividindo isso, a gente mexe em feridas e também mostra que também a gente passou por dores, por situações sim. e que a vida aqui na Terra Não é fácil. não é fácil, tem superações, é matar um leão por dia quando é um só, né? Exatamente. Aí eu falo assim que eu acho que é maravilhoso. E aí eu acredito que, por exemplo, não tem idade para começar ou recomeçar. Exatamente. E é sensacional saber que você teve essa coragem de voltar e recomeçar. E Sim, assim, eu brinco assim que quando a gente recomeça, a gente não recomeça do zero, né? Obviamente que financeiramente é a maioria das vezes, mas quando exatamente. a gente recomeça com uma bagagem, uma estrutura, uma bagagem Sim, emocional, uma bagagem de conhecimento e uma bagagem para poder seguir e também passar para o outro, né? De exatamente. exemplo, e assim Sim, como você está podendo passar um pouquinho da sua história para gente,
que dá para ver, né, que apesar da dificuldade, é linda, com um sorriso Obrigada. lindo no rosto e Obrigada. cuidando de um filho. Sim, Conseguiu sua casa, sua estabilidade sim, financeira, conseguir, hoje tem seu escritório. Isso é maravilhoso, né? Isso sim, assim, sim. Sem contar também que eu sinto o quanto eu melhorei, né? Que a gente vai, acaba amadurecendo, a gente vai vendo as situações de outra forma. Então, o amadurecimento, apesar da dor que eu tive durante esses anos, não tem nem como descrever, assim. Eu sou outra pessoa hoje. eu acredito. É, eu Porque também a dor aconteceu. vai moldando a gente, né? E a Sim, gente vai acho que aprendendo. sim. E é bom porque daí eu brinco assim que é uma frase que eu tô usando para mim, sabe? Que o nosso passado não é para a gente retornar, mas deve servir como um livro de consulta. Sim, E porque diante dele é que nós somos quem somos hoje e com em certeza. cada superação é um aprendizado. Eu acho Com que certeza. tanto na alegria e nas conquistas, como nas tristezas e nas decepções, tem pelo menos um aprendizado na vida. Temos. E Tudo a gente leva a algo, né? Nunca é em vão. A gente não sim, entende o sofrimento no momento, mas lá na frente Deus mostra pra gente que foi melhor assim e o porquê que ele agiu daquela forma. E aí a gente se conforta. e hoje para você é maravilhoso, porque você está perto dos seus pais, Sim, eu sentia muita falta deles, né? Muito. seu filho curtindo os Sim, avós. sim. Já tá mocinho? Quantos anos ele tá? Já ele tem 12 anos agora. E eu tenho certeza que é a alegria da sua vida. Sim, é a minha vida inteira. É a razão da vida da gente, né, o Eu filho? sei, é verdade. É literalmente tudo que a Sim, gente faz na vida, né? É surreal, né? Quando a gente tem exato. filho, Tudo é para eles, né? obviamente que a gente Visando, pensa, né? tem, tem tudo, mas o primeiro lugar é o filho, né? Exatamente. Tudo A primeiro é o filho, né? primeiro é o filho. Primeiro é o filho, a preocupação. Aí a conquista do filho é a nossa conquista 100 Exatamente. mil vezes mais Sim, do que a nossa própria conquista, exatamente. né? E E a gente você se sendo... sente realizado, né, com a conquista deles e já basta. E É, qualquer sorriso em dia triste, você se conforta também. É um combustível para a e vida. aquele abraço, aquela O eu coisa te amo todo sincera, dia. sim, Meu que filho é é muito carinhoso, então esse é um lado bom que também me acalenta. Ele é muito carinhoso, não tem um dia que ele não manda uma mensagem dizendo que me ama, que fala pessoalmente. Então isso é algo muito gostoso, sabe? É o que isso. me preenche. Sim, mas isso é semente que você planta, né? Sim, E nossos filhos são nossos reflexos, né? exatamente. Ele vê, não é só o que você fala, né? Pelo contrário, né? Ele vê tudo que você As faz atitudes. e aí ele retribui da mesma maneira. Sim, E isso é lindo, né? É maravilhoso ver tudo sim, isso. com certeza. Eu parabenizo você. Obrigada. Parabenizo você pela sua história, pela sua luta, pela sua vontade de viver, pela sua Sim, transformação de sonho, né? sim, Transformou o ser delegada em ser advogada. exatamente. A Que eu gente acredito. acaba matando um pouquinho do sonho em prol dos filhos, né? Porque é aquilo que eu falei, o sonho a gente sempre deve perseguir. Mas quando entra um filho na frente, a gente acaba meio que freando, né? Eu acho que é natural. Quem é mãe entende, né? Sim, Então, foi algo que realmente foi necessário fazer, mas de qualquer forma não saí da minha profissão, né? Atuo na área criminal, que é para mim uma área apaixonante, embora a gente acabe defendendo o bandido, né? Que é a expressão popular, né? Que acabam sim. até achando que a gente está macomunada com esse povo, hein? Enfim, é também complicado para o advogado criminalista, né? Porque Mas tudo a gente tem um preconceito, né? A tem, gente tem um preconceito de ser mãe divorciada, a gente tem um preconceito de sim, mãe solo, aí a gente tem tem, preconceito pela escolha da profissão, que nem, por exemplo, no seu caso, sim. né? Aí, na verdade, o que você faz é defender e tentar atenuar o crime. Na verdade, a gente Porque, não defende a pessoa, a gente defende o direito que ela tem de acordo com a Constituição e com o Código Penal, sim, né? Só que na as verdade, pessoas não entendem. e só tentar atenuar, porque a própria pessoa que cometeu o crime já tem conhecimento
de Exatamente. que isso tem uma punição. Assim Exatamente. como nós sabemos que se atravessar a rua sem olhar a gente pode Ser ser atropelado. atropelado, o criminoso, quando comete o crime, ele já tem essa noção de que ele Sim, pode ser pego e ele pode ser condenado, e ele sendo sim, pego, ele vai ser condenado e que ele vai pagar por isso. E você, sim, como sem dúvida. advogada criminalista, só tem que, por exemplo, fazer o seu papel no sentido de tentar atenuar a pena, no sentido Sim, de tentar fazer alguma coisa diante dos direitos do criminoso. E aí exato. tem que enfrentar um problema, porque é difícil a gente passar isso para as pessoas que Sim, não são do direito, né? Que exatamente. entender que A sociedade julga muito a gente, né? julga. Mas aí eu acho que Mas, não dá para a gente pensar também que ser julgada a todo momento, porque você vai ver que tem um outro depoimento aqui de uma outra sim. mulher também muito forte, muito guerreira, que ela deixou a carreira dela e foi fazer ser maquiadora e Nossa, fazer cílios. sim, E ela estava cursando administração e ela até terminou, mas ela teve preconceitos e ela até hoje ela escuta, ela fala assim que as pessoas, ela até contou pra gente, sabe? Ela falou assim, mas você só faz cílios? olha só, o Fica pessoal três realmente é. horas colocando Sim, cílios em cada pessoa, sentada na exato. mesma posição, fiozinho por fiozinho, que tem que ter toda uma técnica, uma Sim, habilidade, um cuidado para não infeccionar o olho da pessoa, um profissionalismo mesmo, um espaço. sim, E aí sem as dúvida. pessoas têm esse preconceito, eu acho que tem esse preconceito existe em todas as situações. Existe. E a E é gente tem que. algo triste, né? Porque, na verdade, eu acho que o sonho da gente, e na verdade a profissão, é algo que a gente faz diariamente. Porque o que você faz na sua casa, friamente falando? Você vai dormir. A sua profissão é algo que você fica o dia inteiro, você passa o dia inteiro fazendo, né, aquilo que você escolheu. E como já é difícil a vida, as pessoas têm que escolher aquilo que elas gostam de fazer, né? Fazer por Sim, prazer, trabalhar por prazer. Então, as pessoas, a sociedade não entende e acaba julgando, né? sim, porque realmente tem que fazer algo que Faça os olhos brilharem. aqueçam o coração, que motive, que faça os olhos brilhar e que realmente, assim, que faça você vibrar Sim, com cada com a conquista conquista sua, da né? sua escolha, da sua Certo. profissão. E a gente não pode ligar. E principalmente esse julgamento vem pior, né? Em cima das Sim. mulheres. É, Porque obviamente que um advogado criminalista ele deve sofrer um pouquinho também desse certo preconceito, mas sim, 10% do que as mulheres sofrem, né? exatamente. E sempre é assim, sempre está sendo assim por conta do nosso patriarcado, e a gente sofre se é divorciada, a gente sofre se é mãe solo, e a gente sofre se decide não ser mãe, Sim. e a gente sofre se decide não casar, e E vem É, a sociedade cobrando, cobrando, é assim, né? E aí, tá, vai ficar pra titia? Aí casa. E aí, quando vai ter exatamente. filha? E aí, nossa, mas você se formou, não vai trabalhar? Nossa, mas você trabalha muito, e seus filhos? É tudo. Sempre a gente é julgado a todo momento. E se a gente não pensar na gente, nas nossas escolhas, no que a gente quer pra nossa vida, obviamente, sempre tentando seguir os mandamentos de Deus, tentando respeitar o próximo, ser uma pessoa honrada, que a gente vai ser nessa vida? Exatamente. Por Se, isso, vamos fazer, ser feliz, fazer a sim, nossa parte, né? E não se incomodar com a opinião do outro, sendo nós exatamente. boas pessoas aos olhos de Deus, é Ele quem vai nos honrar. Com certeza. Por isso que a gente deve sempre fazer aquilo que acalenta o coração, aquilo que apaixona, né, a gente, o que faz os olhos brilharem. Eu acho que a beleza da vida está aí. Com certeza, realmente. E aí fala para mim hoje, assim, apesar de você já ter dado muitos conselhos, Sim, muitos exemplos de força, garra, superação e que tipo assim, recomeçar vale a pena. com Que você certeza. falaria para as pessoas que hoje estão nos ouvindo? Que você falaria para a Alessandra lá atrás, que veio cheio de medo para recomeçar? Qual o conselho que você daria para essas pessoas que estão ouvindo, que pode ser desde uma adolescente ou uma senhora de 60 anos passando por uma situação assim
e se sentindo incapaz. Sim, então, eu acredito que vale muito a pena recomeçar. Eu sei que é algo muito difícil, não tem como a gente negar, porque o sofrimento é algo visível, né? Não tem como a gente também camuflar isso. E a gente, no fundo, a gente tem quando a gente tem um sonho, a gente consegue uma força lá de dentro que faz tudo seguir, né? Não tem como a gente ficar estagnado. Eu acredito que vale muito a pena, assim, a gente recomeçar, porque a gente tem uma vida, né, preciosa, principalmente depois do Covid, né? Eu acho que é válido falar sobre isso, porque muitas pessoas perderam a vida com esse vírus horrível. E agora, mais do que nunca, esse é um motivo a mais para a gente agradecer por estar vivo, por poder recomeçar realmente, por poder seguir os sonhos da gente. Não tem como a gente ficar estagnado, a vida é muito maior do que isso, né? Como eu falei, o sofrimento existe, mas a dor é opcional. É aquele ditado, né? A dor existe, não tem como, mas o sofrimento é opcional. A gente não pode ficar estagnado pensando só no sofrimento. A gente tem que buscar uma força em Deus também, né? Se apegar, cada um tem a sua religião, mas se apegar a Deus e pedir força, ter fé, que no fim tudo dá certo. Amém. Eu também penso dessa maneira. Eu acho que, assim, o sofrimento, eu não penso que é opcional, porque infelizmente a gente acaba sofrendo em muitas Sim, sim, situações. Mas opcional é você ficar ruminando o sofrimento sim, e sim, não seguir com a vida. Porque sim. eu falo assim, Estagnar, né? porque o que acontece, né? A nossa vida não dá tempo para, não dá fôlego para a gente poder parar e falar assim, deixa eu sofrer um pouquinho. Exatamente. A vida Não, gira, né? Muito rápido. porque as contas vêm, os filhos Sim, precisam de atenção, a profissão precisa de atenção, sim, você precisa levantar e trabalhar, tudo acontece. sim. É uma área da O vida mundo, que tá afetada, mas as outras o não mundo não para de deixam girar. de parar, de acontecer. Sim, E eu acho que daí por isso que a gente tem que estar cada vez mais em conexão com Deus, que eu acredito que sim, foi isso que te deu força para, foi. tipo, saber nas dores, nas horas de choro, nas horas de chorar escondido do filho, que eu tenho Sim. certeza que você passou por isso, mas você se sentiu amparada por Deus e se sentiu no dia seguinte fortalecida, né? Exatamente. E no caso das mulheres que têm filho, vão acabar buscando essa força no amor do filho, porque não tem nada mais forte do que o amor de um filho. E é aí que a gente busca força para continuar. Foi. Eu também acho que é isso. Também. Eu Sim, acredito muito nisso. sim, Obviamente que a mulher que não tem filho, ela vai ter a força em Deus, em sim, em primeiro Deus. lugar, mas ela vai ter algo. Deus vai Sim, colocar algo para dar vai força. colocar algo na vida dela para que o Mas coração fique mais tranquilo, para que tenha um sim, pouco de paz, né? é, Deus é a força maior, né? Realmente sim. não tem muito para onde. Não tem como já achar justificativas, né? Deus é a maior É, justificativa para tudo, né? sim. E é Deus do impossível, né? Deus dos milagres. Exatamente. Dos Deus milagres e do impossível. que é nosso Pai, né? Sim, sim. E aí, então, isso é maravilhoso. É assim, é maravilhoso o seu depoimento, e eu acredito que Deus está usando o seu depoimento para fortalecer outras mães que talvez estejam passando por isso, talvez estejam se sentindo incapazes ou se cobrando, assim como Sim, nós nos cobramos, mas sim. ou se achando que não vai dar certo, ou com medo de começar a vida novamente. Mas tem que confiar, né? Tem que Tem que... confiar primeiramente em Deus, né? E depois lutar, porque também Lutar. não é fácil. Não é Sim, fácil as conquistas, não é não é. fácil o dia a dia, não é fácil estar sozinha com um filho doente, mas Não é, né, é que nem realmente. aquela música, né? Que a alegria vem pela manhã, né? Sim. O A choro gente dura uma noite, né? E a alegria vem pela manhã. sim, e realmente às vezes dura algumas noites, mas a alegria Várias, sempre né?
Mas Vários. a alegria vem, né? Vem. Aí tá um Sempre vem. exemplo. Você, Obrigada. feliz, sorrindo, né? Sim, Emocionada de pensar em tudo que sim. E passou, né? Que eu relembrar, tô né? vendo que você Sim. tá emocionada. E de pensar assim, né? O quão forte você é, né? Realmente. A E eu gente muda, a gente amadurece, a gente fica forte, a vida vai, né? Vai encaminhando todas as situações, a gente vai se encorajando, buscando fé em Deus e no fim tudo se resolve. sim, eu aproveito agora para te dar os parabéns. Te dar os Obrigada. parabéns pela mulher, pela profissional, pela filha, pela Que... mãe, pela lutadora e que você é. Por isso que Obrigada. realmente eu tenho certeza que na hora que nós conversamos, eu falei assim, ela realmente é uma mulher apaixonante, Que bom. é uma mulher que vai nos ensinar e que vai dar força para as mulheres que nesse momento precisam ouvir um tipo de um conselho, um testemunho ou uma força. Vai que você vai conseguir, né? Sim, com certeza. Fé em Deus, né? Busque seus sonhos Não e desista tenha na fé que primeira tudo dá certo. pedra. Não desista, porque nunca a gente consegue superar o obstáculo na primeira situação, né? Então tem que perseverar. É perseverança e fé, que tudo se resolve. Sim. E preparo, né? Porque daí você vê que hoje, diante de todo o seu preparo, o seu estudo, dedicação, né? Sim, Você conseguiu conquistar muito mais do que lá atrás. Tá sim, sozinha, humanamente sozinha, mas sim, com a intercessão de Deus, mas humanamente sozinha, com um filho grande, sim, e agora colher os frutos, né? sim. Se Colher Deus os quiser, frutos. a Já cada tá, dia. já tá colhendo, né? A A gente cada vai mês. colhendo, isso também é importante, a gente vai colhendo aos poucos, também não pode desanimar de achar que tudo vai mudar do dia para a noite, porque realmente não é assim, mas aos pouquinhos Deus vai, né, se manifestando na vida da gente, né, e tudo vai se encaminhando e se encaixando, tudo dá E certo no final. sim, e porque cada detalhe é um presente, né? A Exatamente. mensagem do seu filho é um presente, o abraço, a Sim, conquista no profissional é um presente, um sorriso e uma alegria de um cliente é um presente, sim, estar saudável é um presente. Então, é tudo isso que a gente tem que levar em consideração também, né? Não sim. tem que querer, por exemplo, chegar e falar, vou começar e vou estar lá no topo. Não, isso realmente não é verdade, né? Isso, Não isso. acontece. Mas Não o acontece. A internet não importante, mostra isso, mas não acontece. Tem que ter muita exatamente. luta, Sim, muito trabalho, muitas sim. noites em claro, para ver um sorrisão assim, uma mulher empoderada, uma mulher dona de si. Só que Sim. assim, né? Só vê os closes, né? O corre, né? Ninguém vê. Ninguém vê. Mas Só tem vê que a ter. parte boa, né? Sim, e aí, obviamente que não é assim na vida de ninguém, né? De ninguém. Realmente não é. Não é o conto de fadas, né? Na Não vida é, de ninguém é. não. Mas também Embora é maravilhoso. pareça, né? Pela internet, muitas pessoas façam com que seja, na realidade nem sempre é. Né? Mas é aquilo que eu falei, né? Com perseverança, um pouquinho por dia, sempre acaba chegando, né, na felicidade. Aos poucos, as coisas, nas pequenas coisas da vida, a gente consegue perceber. Sim, com Deus. certeza. Deus, Sim. verdade. Então, muito obrigada, Alessandra. Eu Eu que agradeço agradeço. imensamente. Agradeço muito, muito o seu tempo, a sua abertura em contar um pedacinho da sua história, da sua força e poder me ajudar nesse projeto, que nem meu é, de Deus, eu tenho certeza que é para Sim. ajudar e fazer com que outras mulheres se sintam fortes, empoderadas, capazes e se sintam lutadoras, assim como todas são. Todos os Sim. seres humanos, né? Sim, com Todos certeza. nascemos perfeitos, Sim. com uma inteligência para buscar o conhecimento, com tudo para fazer. Até Sim. quem não tem a perfeição física, mas existe um propósito maior, assim como a gente vai ver num lindo depoimento aqui também, sabe? De uma mulher que realmente vê felicidade e propósitos na vida dela. E isso é Sim. sensacional. Eu acho que Com cada certeza. uma
uma tem uma história, cada uma tem uma vitória. E, tipo Sim. assim, uma história no que a gente está contando aqui, né? E que nessa história que você está contando aqui pra gente em poucos minutos, você já relatou muita intercessão de Deus, muitos Sim. milagres, muita força, Fé, muita perseverança, muita fé. principalmente. Sim, e saber que, tipo assim, realmente você vai chegar onde você quer. Se Deus quiser. Sim, tá no caminho, né? Ele quer. Sim. No caminho mais importante, né? Com certeza. E o caminho tem flores e tem pedras. E tem espinhos, né? E tudo bem que a gente segue, né? Tem que seguir, né? Sim, Apesar de. sim. Mas então tá ótimo, muito obrigada. Deus abençoe você grandemente. Amém. Deus abençoe seu filho, sua família, Amém. Seus pais. Amém. Que todos os seus sonhos, que tudo seja realizado e que tudo seja na vontade de Deus, né? Não Amém. Na nossa, na dele, que é sempre muito melhor que a nossa. Com certeza ele sabe muito mais, né? Sim. Eu também agradeço a oportunidade de estar aqui, de passar um pouquinho da minha vida, da minha experiência de vida para as pessoas, né, para as mulheres, e que eu consiga ajudar um pouquinho, né? Que eu possa passar um pouquinho de alegria, de perseverança também, né? Que foi o que eu bati muito nessa tecla, porque sem perseverança, sem fé, a gente não consegue nada. Não mesmo. Verdade. Então eu fico muito grata também por ter participado, por ter conseguido passar um pouquinho da minha história de vida. Obrigada. Agradeço. Eu que agradeço. Um beijo. Tchau. Fique Deus com Deus. Abençoe. Tô emocionada, que tô arrepiada. Que bom. E seja assim, que tudo seja muito bom na sua vida e que esse seu depoimento faça com que as mulheres sintam, assim como eu tô me sentindo agora, que a força realmente está em nós. Com certeza. Né? Eu desejo mesmo está também. Está em nós e a força está em nós e a gente tem que acreditar em nós. Né? Acreditar sim e continuar seguindo. Sim. Né? Sim. Então, um beijão. Fica com Deus. E obrigada por tudo. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau.